Boa noite, Carol. Vamos aguardar nosso palestrante de hoje aceitar aí a solicitação. Vamos aguardar aí, Flávio. Seria pelo YouTube, mas ele está com dificuldade, então vamos fazer pelo Instagram. Eu estou chamando o nosso palestrante, Flávio Neri, aguardando ele entrar aqui. Boa noite, Cris. Acho que ele deve estar com dificuldade de encontrar. Estávamos falando há pouco. Ele mandou chamar, já estou chamando aqui, mas ele não está respondendo. Um minuto só. Vamos chamá-los novamente. É. Oi, Flávio. Boa noite. Seja bem-vindo. Ah, Só você para fazer isso comigo. Olha aí como é que eu tô. Não estou nem ajeitada, meu Deus. você, é você Tudo e, bem, meu irmão? ô minha linda, eu agradeço. Você está me ouvindo? Ah, estou sim. Tá tudo bem, viu? Nós que agradecemos você pela sua presença. Eu sinto muito por não, Então, eu sinto muito por não poder ter sido pelo YouTube, entende? Porque, não se preocupe, não. porque lá pelo YouTube teria muitos caminhos para eu ter que trilhar e talvez para mim eu nunca fiz pelo computador, porque eu sei quem tem menos de 1.000 inscritos, né? Não pode, Sim. quem fica com menos de 1.000 inscritos não tem como, né? A gente fazer com que haja é, a possibilidade de ser pelo celular. E é por isso que eu. Não é isso? Isso, só pelo computador, verdade. Pois Então bem, vamos lá, vamos dar início à nossa doutrinária do dia de hoje, vamos fazer a nossa oração, né? Vamos aquietar nossa mente. Pai amado, misericordioso, eis-nos aqui, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunir nessa bela noite com o nosso querido palestrante da noite, Flávio Neri, que nos trará reflexões bem importantes sobre bens materiais não alimentam o espírito. E assim, Senhor, com a tua permissão, que seus benfeitores possam auxiliá-lo nesse instante e inspirá-lo cada vez mais. Nesse recado que irá dar esta noite para todos nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossas vidas, hoje, agora e todo. Com a palavra, Flávio Neri. Fique à vontade. eu entendi quando você quis que eu ficasse no Instagram sozinho, porque ficaria a tela inteira para mim, não é isso? Mas eu vou desativar aqui, peraí. Ah, você pode fazer isso também, né? Pronto. Nossa. Ah, então legal. Agora, se você quiser fazer só, eu lhe agradeço, ó. Eu fico aí, ó. Pronto, só te ouvindo. Não, não. Você ficando aí me ajuda, Não, porque eu interajo com você um não, pouquinho, de vez em quando. Eu falo porque se ficasse a tela inteira eu sozinho, teria como ficar a tela inteira eu sozinho, não, né? Tela inteira eu sozinho, não. não. Isso aí, só se você entrasse com a senha que eu lhe dei, você ficaria sozinho. Ah, entendi.
Então, eu entendi. entendeu? Aí seria eu falando dentro do Instagram do centro e com o Isso, movimento de. Entendi. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui o isso, convite, para ver se algumas pessoas entram mande. aqui. Aí, para Não ver se se a gente. preocupe não, que eu já estou enviando os convites de 2021. Aí, para o ano, se tiver esse negócio ainda de live, se for online, aí você já vai aprender e vai fazer sozinho. Eu entendo. No meu eu sei fazer, eu abro e consigo. é, Eu sei que minha imagem bloqueou aí, né? Que eu estava mandando um convite para as pessoas. Não, tá normal pra gente. Tá normal? Então, Tá. vamos lá. Eu São penso quarenta e assim, cinco minutos, viu? tá, para poder respeitar o tempo do centro, né? Mas o Instagram dá 1 hora de direito, não é isso? E o Instagram também são 60 minutos e ele desliga sozinho. Então, vamos deixar 45 a 50. Aí, É, na hora, a gente ajeita. você tinha Viu? mandado o card pelo YouTube. As pessoas que você convidou na certa foram pro YouTube, não é isso? Que eu não sabia que eu iria para cá. Mas quando vê, elas vão ver aqui o centro no Instagram e vem todo mundo. Ah, é? Aí que as pessoas É percebem porque, que. você me falou isso agora, aí não deu tempo de Eu sei, mandar meu para todo amor. mundo. Foi essa saudade nossa mesmo, que eu percebi que pelo YouTube ia dar um problema. Mas aí o pessoal fica de Mas boa, fica gravado aí, né? Você vai deixar gravado, baixa no fica. Instagram TV, e aí depois Isso. as pessoas assistem. Eu também baixo no meu canal no YouTube e libero lá no meu canal no YouTube. Então, em primeiro lugar, eu agradeço, Ana, penhoradamente o convite mais uma vez. É uma alegria imensa voltar ao Centro Espírita Luz e Caridade, esse centro que realmente eu tenho muita gratidão por seu Léo, principalmente ser essa pessoa tão singular, tão especial nas nossas vidas. E, portanto, ele, sendo quem é, ele me faz sentir-me honrado em falar no Centro Espírita e que ele. Deixa eu levantar a cadeira aqui, ficar mais alto, Tá. estou um pouco baixo. É um Centro Espírita em que eu me sinto muito feliz pela presença, né, amorosa daquele ser que é um ser que dispensa comentários para aqueles que conhecem seu Léo. Está com 90 e quanto, Ana? Ele está com 90 e quanto? 7. 97 anos. 7. É inacreditável. Vamos comemorar, eu sempre percebo, os 100 anos dele. A gente vai ter esse prazer de comemorar os 100 anos de seu Léo, porque vai ser um marco histórico. Então, como você mesmo Com certeza. falou, você nos solicitou que falássemos do tema a riqueza não Bens materiais, não alimentos, alimenta o espírito. Então, a mesma coisa, né? A riqueza, os bens materiais, no a que diz respeito, e no que diz respeito a aquilo que está lá no Evangelho, que é o capítulo 16. evangelho. Não se pode servir a Isso. Deus e a Mamon. A gente, em princípio, vai entender que Mamon é o que? O Deus da riqueza e que, portanto, na passagem que está em Lucas, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso também vai estar sendo continuado no Evangelho de Mateus, onde diz assim: então aproximou-se dele o mancebo rico e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrai a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O mancebo rico disse: qual é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque ficar no espaço. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, Tá. Preferiu ficar no... tô, Então, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha
do que entrar um rico nos reinos dos céus. Isso daria margem a várias interpretações, Ana. Dentro do capítulo, portanto, vocês vão ter tópicos falando sobre preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, que era o cobrador de impostos, que ele foi, Zaqueu subiu no sicômoro, Jesus entrou na casa dele aquela noite, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, e aí vem a instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, e por aí vai, desprendimento dos bens terrenos, e a gente vai tentar, e a transmissão da riqueza. Eu vou tentar fazer uma passagem no grau do que eu consigo alcançar sobre a minha interpretação desses trechos do Evangelho que a gente já lê há algum tempo. Mas, ao mesmo tempo, mostrando que quando Jesus fala que é mais fácil um rico ou um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está dizendo que um camelo não é um camelo, um bicho, é um cabo grosso. Essa é a primeira distinção que temos que fazer, que não teria como passar por um cabo de uma agulha. O pessoal pensa em camelo. Um camelo é um bicho. O significado de camelo ali na língua que originária era também um cabo grosso, né? Entrar, tipo um cabo da Sky, um cabo da NET, passar por um buraco de uma agulha. Uma corda. Isso, uma corda grossa. Então, a perspectiva que nós devemos ter, no meu entendimento, é, em primeiro lugar, percebemos que o dinheiro e a riqueza, os bens materiais, nada mais são do que uma energia. Vamos falar do dinheiro, que é o que compra os bens materiais e, portanto, é através do dinheiro que você adquire as coisas. A energia do dinheiro, ela é neutra. Ela não é nem boa nem má. Ela vai ser de acordo com a consciência que está por trás, administrando a energia que está ali. Então, com relação aos bens que nós possamos adquirir com o dinheiro, é verdade que quem está por trás administrando o dinheiro pode usar o dinheiro como um recurso de empoderamento, de transformação social e de expansão de consciência de pessoas que poderiam, através da riqueza, terem o benefício de saírem das margens da pobreza extrema, da exclusão social, e muitos fazem uso da riqueza para fazer isso no mundo. Então a riqueza está no mundo como uma possibilidade que Deus nos deixa para que possamos, de forma conscienciosa, de forma parcimoniosa, usarmos dela para o empoderamento pessoal, no sentido do que é aquilo que nós precisamos na Terra viver e que ninguém tem que viver com escassez, com falta, ter o bem necessário para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, ter o conforto natural, os meios de locomoção, uma casa confortável. Isso não é nenhum impedimento. Nós somos filhos da bem-aventurança e da abundância. E como filhos da bem-aventurança e da abundância, não precisamos nos privar. Eu tirei um dos fones, ficar só com um dá para ouvir, não dá? Porque eu fico falando muito alto e às vezes a minha fala eu não ouço quando eu fico com os dois ouvidos tapados. Então eu prefiro falar desse lugar que eu consigo me escutar um pouco mais. Então, quando a gente percebe que o dinheiro está na terra para uso, nós estaríamos fazendo uso dele de que forma? É de uso egoisticamente e de forma individualista, vendo só os próprios interesses, ou utilizamos-nos da riqueza como uma oportunidade ou da energia monetária para promover e criar consciência no planeta? É verdade que não teria como estarmos no mundo desconsiderando as potencialidades e as habilidades desenvolvidas por cada uma das pessoas que adquirem conhecimento, adquirem mais capacidade de gerar mais recursos monetários. Então, está lá no Evangelho que sempre vamos ter pobres e ricos. Jesus falava, quando naquele momento que Judas queria pontuar, quando a mulher quis lavar os seus pés com um perfume muito caro, ele falou, poderia ser vendido para dar aos pobres. E Jesus disse assim, pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre. Ou seja, a presença do Cristo ali nem sempre seria possível. Então ele dizia que aquela mulher estava sentindo a dimensão do que era Jesus e que aquele óleo caro, aquele perfume caro foi levado para banhar os pés do Cristo. Então a gente vai ter sempre pobre no mundo. No mundo que a gente vive não precisava ter miseráveis. Não precisávamos ter pessoas que passassem necessidades básicas de moradia, de alimentação. Isso não. Isso é o egoísmo humano, é o nosso orgulho que faz com que tenhamos pessoas que 5% da população mundial administram toda a riqueza do planeta. Isso é demais.
Isso é uma forma de polarização da riqueza na mão de tão poucos que se utilizam disso, às vezes, para explorar os mais necessitados e os mais pobres. Mas pobres e ricos sempre teremos, porque pessoas que desenvolveram mais, habilidades maiores, desenvolveu o intelecto, desenvolveu capacidade de gerar dinheiro, e eles vão ter um pouco mais do que outros que não têm tanta competência, porque não adquiriu a competência para gerar. Eu lembro que Peixinho dizia sempre, para termos competências para alcançarmos o reino dos céus, é importante que tenhamos competência para adquirirmos o reino da terra. Ou seja, a gente não pode querer almejar o reino dos céus se a gente não tem a mínima competência de conseguir alcançar o reino da terra. O que é o reino da terra? Ter um mínimo para ter habilidades para viver uma vida que não seja de privação. Uma vida que nós vemos que muitos vivem de extrema pobreza, de passar fome, num mundo onde tem muita riqueza e que às vezes se concentra na mão de poucas pessoas. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala que os bens materiais não alimentam o espírito, isso é fato. A gente percebe que muitas pessoas adquirem riqueza e vivem um vazio existencial. Eu estou lendo, Ana, esse livro de Joana, que foi o último publicado, que é Vidas Vazias. E estou acabando de ler, faltam 4 capítulos para eu acabar. E lá, ontem eu falei no Centro Espírita, Vidas Vazias. É o último livro psicografado pela Veneranda. É o livro novo, né, Isso, Divaldo? isso, Já pedi de presente. que foi publicado em março desse ano, pelo menos foi março, abril, onde ela faz o prefácio Vidas Vazias. Ela vai trazer aqui várias explicações, inclusive ontem eu fiz uma palestra no Irmão Albino, falando sobre Triunfo da Imortalidade, que é o capítulo 3 desse livro. E hoje eu estou falando sobre o tema da riqueza, que também ela passa aqui em vários capítulos falando sobre isso. Por que a pessoa vive o sofrimento do vazio existencial? Porque elas depositam sua felicidade, elas depositam a sua alegria, o seu propósito em ter coisas. E esquece do essencial, que é ser. Sim. E a Veneranda vai dizer, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Porque a gente pode ter muito, mas não sendo, viver o vazio. Mas a gente também pode não ter nada e, sem ser, também viver o vazio. Mas o contrário também é verdadeiro. A gente pode ter muito e, sendo, ser preenchido pelo que a gente é, enquanto aquisições morais, quanto valores que a gente adquiriu, quanto virtudes que a gente amealhou. E, portanto, a gente pode ter a riqueza e ser pleno na riqueza. E também podemos ter pessoas que são desprovidas de bens materiais, vivendo condições assim precárias de vida em termos de ter o básico, o essencial, uma casa, uma alimentação modesta, não passar fome nem nada, mas ela pode também viver plena no menos, no que diz respeito aos benefícios de ordem material. Então o valor de alguém não se mede pelo que ela tem, e sim pelo que ela é. Mas a nossa sociedade é hedonista, capitalista, egoísta, utilitarista, individualista. Ela valoriza quem tem. Então, quem tem se torna alvo de cobiça de muitos, não só o ter material, como o poder. Mas não é o poder do poder público, dos políticos de modo geral, não. É o poder da influência. Então, os bens materiais podem trazer poder de influenciar. É a pessoa que tem muito dinheiro. Eu tenho pacientes que eu atendo, estou aqui no consultório. Eu fiz a live daqui hoje, por isso que eu tinha atendido pessoas antes. Quando acabar às 7h30, eu tenho pessoas para atender, vou até 10 horas. Eu tenho pacientes que eu atendo que são milionários. Milionários. Milionários no nível de ganhar 100 mil, 120 mil por mês. Eu não sei o que é isso. Uma pessoa ganhar todo mês 120 mil reais. Todo mês. Eu sei que tem gente que ganha muito mais. Eu não estou falando dos milionários Bill Gates, essas pessoas que são fora da casta, um ponto fora da curva. Eu falo os ricos, que ganham 120 mil, 100 mil, e, no entanto, muitos deles têm um vazio existencial. Mas eu também atendo pessoas que são assalariadas, que ganham 2.500, 2.800 reais, 3.000, 3.200, vivem um salário, não salário mínimo, que às vezes é difícil pagar terapia quem ganha salário mínimo, mas nessa faixa de 3.000, 3.000 e pouco, é mais difícil, eu entendo. Mas 3.000 e pouco, a pessoa faz um esforço, porque está precisando, está com depressão, está com síndrome do pânico, ela investe. E também ganhando pouco, são pessoas completamente sem sentido, sem propósito na vida, num vazio existencial extremo. Mas eu também tenho pessoas que ganham bem, pessoas que ganham em torno de 40, 50 mil, 60 mil reais, é uma outra realidade, e que estão plenos, sendo produtivos, sendo solidários, vivendo a vida na matéria, sem se permitir ser possuído pelaquilo que tem, porque Humberto Rode, no seu livro Sermão da Montanha, ele vai dizer,
O problema não está nas coisas que temos, e sim em sermos possuídos pelo que temos. Ou seja, não há problema eu ter dinheiro, eu ter casa boa, ter um carro, ter tudo. Ok, se você tem habilidades e potência para gerar isso, tenha. Mas o problema é que as pessoas têm isso e ficam reféns do que têm. E aí perdem a paz, porque os bens materiais passam a controlar a vida deles. E aí não vai nutrir o espírito, porque a riqueza, ela deve ser individual, ela deve ser interior, melhor dizendo. É uma riqueza que você constrói onde a traça não vai corroer e o ladrão nunca vai roubar. Os milionários e ricos às vezes ficam tão atormentados com tudo que têm e às vezes ficam preocupados em não perder o que têm, esconder dinheiro, pessoas que têm muito e querem desviar dinheiro, pessoas que precisam blindar o carro, pessoas que precisam botar grade de proteção na casa, os filhos têm que ir e vir com vigilância 24 horas. Gera um tormento tão grande que eles perdem a paz. Então, eles poderiam, muitos dizem no final da vida, que dariam metade da sua riqueza ou daria a sua riqueza para ter um pouco de paz. O Zaqueu, quando Jesus entrou em sua casa, falou que ele devolveria aos pobres aquilo que ele conseguiu cobrar além, ou que ele, porventura, tenha tirado de forma leviana, que ele daria em dobro, pela honra de ter o Cristo dentro da sua casa. Então, aquele rico, aquele Zaqueu, que era o cobrador de impostos, conseguiu naquela noite ter uma iluminação, mesmo tendo vivido a vida totalmente voltada pelos bens materiais. Quando ele sentiu a presença do Cristo, ele se transformou. Mas já o mancebo rico, como lemos na introdução da nossa palestra, ele se sentiu que não, isso é demais para mim. Eu já respeito todos os mandamentos das leis mosaicas, mas abandonar tudo que eu tenho e me seguir, isso não vai dar para mim, não. Eu prefiro manter minha riqueza do que ter que renunciar minha riqueza para ter que viver com o Senhor. Esse não conseguiu conceber que a água cristalina e pura da maior riqueza é seguir o Messias, o que dividiu a história antes e depois dele. E que certamente nós, espíritas cristãos, buscamos esse seguir ao Cristo, buscar seguir o evangelho dele, a boa nova. Há 2020 anos que fazemos esse périplo e às vezes nos debatendo no egoísmo, na concupiscência, no orgulho, na prepotência, na arrogância, que nos impede de vislumbrar que às vezes o menos é mais. O menos aqui não é apologia à pobreza. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós somos filhos da bem-aventurança, filhos da abundância. E, portanto, como filhos da bem-aventurança e da abundância, devemos buscar uma vida de paz material. E é possível vivermos uma vida materialmente equilibrada sem nos distanciarmos da base, sem nos distanciarmos daqueles que estão na periferia, fazendo os maiores variados trabalhos internos de não apego, que é justamente um dos grandes problemas que levam, até na minha palestra de ontem, a fazer com que a morte, a passagem da morte física para a vida espiritual seja tormentosa para muitos. Porque às vezes vivem tão apegados àquilo que eles constroem que não conseguem, na partida, na morte do corpo, se desvencilhar das conquistas, dos haveres. E aí do lado de lá ficam preocupados com a herança, ficam preocupados como vai ser repartido entre os filhos, aquelas posses que ele foi construído ao longo do seu trabalho, impede deles vislumbrarem a vida espiritual. E aí gera um tormento para o espírito. O problema não está no dinheiro nem nas posses materiais. Está no que ele se permitiu ser possuído por aquilo que tinha. Ele não era possuidor. Ele foi possuído pelos bens materiais. Inverteu a ordem. Eu possuo esse celular que me capacita a fazer uma live com você. Eu possuo esse notebook que está aqui embaixo, que eu iria fazer pelo YouTube aqui com vocês. Eu tenho um consultório. Eu tenho aqui coisas que eu construí, que eu comprei. Enfim, são aquisições materiais legítimas e altamente saudáveis. De forma que você traga um ar-condicionado na minha sala, que ele traz o conforto de eu não estar atendendo ninguém suando e com mal-estar. Não, eu não tenho estrutura para isso. Tem pessoas que conseguem. Eu não tenho proposta de ser santo. Nessa encarnação, não. Tem uns que conseguem, que já adquiriram um patamar de evolução tamanho que fazem tipo votos de pobreza. Eu não tenho essa estrutura. Como São Francisco, um espírito de escola, que já vinha como um dos apóstolos do Cristo, viveu ao lado do Messias como apóstolo amado de um evangelista, volta como filho dos Bernardoni,
na esbórnia, ou melhor, na riqueza que viveu, viveu um pouco da vida frívola, do menino jovem, deslumbrado com tanto dinheiro, até que se ilumina e renuncia toda a riqueza com voto de pobreza e cria a tradição dos franciscanos e as claristas, que foram as claristas de pé descalço e outras tantas, que fizeram um movimento de renúncia aos bens materiais e um objetivo maior de conexão e servir ao Cristo, de se conectar com aquilo que é a maior riqueza que a gente poderia alcançar. Tem espíritos que têm esse nível de entendimento e conseguem alcançar, entende, Ana? Que pode, de uma forma ou de outra, vislumbrar essa renúncia. Eu não tenho estrutura para isso. Se eu renunciar a esse conforto de um ar-condicionado, renunciar ao conforto de uma casa com água encanada, viver numa barraca de camping, ou numa casa de taipa, como minha mãe viveu, na extrema pobreza, ela diz que ela era miserável, porque tem gradações e estratificações de miserável, pobre, classe média, classe média alta. Ela era miserável. De miserável, ela se tornou pobre. De pobre, ela fez com que os filhos dela, os três, ficassem, no caso, num patamar mais elevado. Nos tornamos classe média. Então, todo o esforço de minha avó, lavando roupa para ganho, como ela dizia, para os brancos, ela falava, lavava roupa para os brancos. E ela lavava roupa para sustentar minha mãe e os filhos dela, que fizeram com que minha mãe chegasse ao 2º grau, no ICEA, magistério daquela época, muito bom. Minha mãe conseguiu, estudou lá? Minha mãe conseguiu, na pobreza dela, gerar na minha vida uma expansão maior que me fez eu chegar na universidade. Meu irmão, minha irmã e eu, os 3 universitários, eu graduado em fisioterapia, meu irmão graduado em engenharia sanitária e ambiental na Federal, minha irmã graduada em turismo na FIB e agora graduando ano que vem em psicologia na UNEB. Todos os 3 formaram e os 3 caminharam. E hoje pós-graduados, enfim, caminhando. Então, para ela é um orgulho ver os filhos dela que viviam fase de uma determinada privação. A luminosidade está boa aí para vocês? Tá boa, né? Tá. Baixou um pouco a luz aqui para mim. Então, vivendo na pobreza, na miséria, foi pobre e gerou classe média para os filhos, que estão ascendendo. Para isso, é um orgulho para ela. Por que é um orgulho? Porque ela percebeu, minha avó percebeu, que o esforço que ela teve valeu a pena, porque fez com que a filha dela criasse os netos dela, que a minha avó é síria, que eu muito amo, fizesse com que minha avó gerasse minha mãe, e minha mãe, portanto, ela conseguiu fazer com que os filhos dela chegassem na universidade. Para elas é um grande movimento de alegria. Eu estou aqui ligando o computador, que vai cair a bateria, que eu quero me ver aqui embaixo. Mas eu continuo falando. Então, nesse processo de vida de riqueza e de pobreza, é verdade que a riqueza para minha mãe, no caso, maior foi ver os filhos dela indo além dela. Mas ela não tinha riqueza material como não tem até hoje. Mas vive numa casa, num apartamento próprio, tem uma vida que tem alimentação e que, no mínimo, tem uma vida regular. Porém, o filho dela pode ir um pouco além, ter mais aquisições, pode ter um carro que ela não tem. E nem por isso eu estou me desempoderando e ficando no lugar do menos, porque minha mãe não teve, eu não posso ter, não. Essa é a visão sistêmica do que é o progresso que as pessoas às vezes não têm, Ana, que é bom eu trazer aqui. Muitos filhos sabotam o seu progresso material porque querem honrar de forma cega os seus ancestrais. E eles não sabem que com isso eles estão tirando a força do sistema. Porque quando minha avó lavou roupa para ganho, para os brancos, como ela dizia, ela lavava para poder dar uma educação melhor à filha dela. E a força que ela fez para minha mãe ter a condição de se graduar, de 2º grau, que minha avó é analfabeta, é aquilo que vai dar o orgulho do esforço que ela teve. Minha mãe, ao ser esforçada, sendo professora, magistério, trabalhou na indústria, fez um monte de coisa para criar os filhos dela, é o empoderamento que ela fez com que eu pudesse ir além, que vai trazer alegria para ela e meu pai, de ver os filhos poderem ir além deles. É como se o esforço desse valesse a pena. E a gente fica, às vezes, sabotando o progresso. Muita gente faz isso. Sabota o progresso material como forma de amor cego aos pais e deixa de receber do universo, de Deus, aquilo que é a abundância que ele veio para ser. Filhos da bem-aventurança, filhos do bem-estar que você deve ter, não a avareza, não apego àquilo que tem. Mas as conquistas materiais são conquistas legítimas que todos nós devemos ter e, portanto, viver confortavelmente sem viver preso a isso. Então, quando ela me vê indo além dela, ela fica honrosa e orgulhosa por ver o filho dela
superar ela. E ao mesmo tempo dizer, nossa, filho, o esforço que eu fiz fez você ter uma casa mais confortável do que a que eu pude ter, fez você ter um carro que eu não pude ter, fez você ter uma vida melhor do que a minha, de esforço que foi valido a pena, o esforço que eu tive para você chegar onde você chegou. Mas se eu desempodero, fico no menos, não tenho uma vida tranquila, não tenho uma casa própria, não tenho meio de locomoção, passando necessidade material, tendo que tomar dinheiro emprestado a pai e mãe, isso eu desempodero a força deles. Eles dizem, nossa, meu filho não deu certo, eu não consegui fazer ele seguir adiante. E o filho pensa que Eu aquilo penso assim, né? Faz sentido, né, Ana? eu penso assim. Isso faz com que a mãe pense, nossa, eu fiquei fragilizada na criação de meus filhos, eles não conseguem ir além. E aí, quando você vê isso, você diz assim, nossa, esse é o esforço, como se fosse numa metáfora, um grupo de pessoas que carregam nas costas a pirâmide humana, nos circos, que faz aquele esforço de homens mais fortes embaixo, que pisa nas costas mais leves e vai fazendo a pirâmide, até que no topo da É, pirâmide tem o mais sequinho, o mais magrinho, que consegue ficar lá em cima e olhar adiante. Ele vai olhar adiante. O que está lá embaixo está lá segurando a pirâmide, fazendo um esforço, hercúleo, para sustentar aqueles números de homens em cima. Mas ali é, ele fica feliz e pleno quando ele olha para cima e vê e pode dizer: nossa, o meu esforço valeu a pena. Porque aquele que está lá no topo, lá em cima, está conseguindo ver além. E ele vendo além, o esforço valeu a pena de quem está abaixo para segurar ele. Porque era a meta da pirâmide fazer com que de lá pudesse ir além. Trazendo para nossa família a mesma coisa. O esforço de minha avó foi válido porque fez minha mãe ir além, e o de minha mãe foi válido porque ele fez ir além. Então, se eu pego e desempodero, se aquele homem do topo olha para baixo e digo, estou com pena daquele lá embaixo que está segurando, eu vou desequilibrar aqui em cima, eu vou descer para ficar junto com ele, para dar força a ele lá. O cara vai dizer, nossa, cara, fica aí, cara, eu estou aqui segurando para você ficar lá e além, e você quer se desempoderar. Então, esse é um movimento que eu trago para vocês analisarem, porque a energia monetária é uma das energias mais poderosas, a energia do sexo, a energia do dinheiro, e que leva a gente a ficar um pouco descompensado. Essa luta insana do mundo material é em busca de ter as guerras fratricidas. Se você for investigar o pano de fundo, tá a energia monetária, a energia da agressividade, às vezes a energia do sexo, como Freud dizia. Mas você vê que a busca do ter, da sobrevivência, entre aspas, de alguns, e do excesso de muitos e o luxo de outros, fazem com que percamos a nossa paz. Muitos de nós perdemos a nossa harmonia, mas o problema não está no dinheiro. Isso tem que estar claro. O dinheiro é neutro. Quem está por trás na busca é que se desarmoniza, porque fica preso quando conquista. Você tem um carro que é dois. Você tem uma casa, você quer uma de praia. Você tem a de praia, você quer um barco. Você quer um jet ski. é, Aí você tem o jet ski, você tem que contratar um lugar para botar o jet ski. Estou falando de casos reais dos meus pacientes aqui. Aí bota o jet ski, daqui a pouco tem que ter a diária do jet ski. Mas para isso você tem que ter a viagem que você tem que fazer, porque senão você fica diferente dos outros que são ricos, que estão viajando para a Europa, para isso, para aquilo outro, você não vai. Para isso você vai gerando demandas, que aí o dinheiro tem que sempre se manter num patamar para sustentar o seu movimento de busca de luxúria, às vezes de excessos, que não são necessários. Porque às vezes são pessoas que buscam, às vezes, uma caneta Montblanc, ou um relógio Rolex. Poderia ter um relógio mais barato que funciona do mesmo jeito, aí vão para a área do luxo. E aí o luxo, para sustentar, vai roubar, vai transgredir, vai desviar e se perde. Aí a máxima do Cristo é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza, ela abre portas, e aqui tem provas da riqueza. Eu estou falando sem ler aqui, salvação dos ricos, preservar-se da avareza, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Ele vai dizer assim, ó, o que Jesus lhe propunha ao mancebo rico era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. E isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Ele vai dizer que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo
de adquiri-lo com sacrifício. Então, as provas da riqueza são essas. Elas, às vezes, nos levam a um apego irracional, que na hora de se liberar daquilo, numa partida de uma morte, de alguma coisa, a pessoa fica, como teve vários casos de suicídio, quando tivemos a crise aí, que muita gente perdeu dinheiro, era a pessoa se jogando do 13º andar, porque perdeu o patamar de um cargo de chefia, foi demitido, teve que viver uma vida de menor poder aquisitivo, tinha que sair da Barra da Tijuca para morar, talvez, em um bairro de Zona Norte, no Rio de Janeiro, esse caso aconteceu lá, não deu conta, porque ficou preso na visão egóica do luxo, e aí ainda pulou se jogando, segurando o filho e o outro filho, se eu não me engano, e matou a mulher, para não ter que viver o ostracismo ou viver o menos, que seria mudar de um apartamento, viver num lugar mais humilde, mas aí que está por trás disso o orgulho e o egoísmo. Então, se a gente tivesse, por isso que a prova da riqueza é muito grande, você ter dinheiro é muito bom, porque você pode proporcionar lazer, bem-estar, alimentação boa, o conforto, tudo isso é bom, só que às vezes as pessoas se perdem nisso, e quando percebem, perderam a si próprios. Então, o que adianta ganhar o mundo e perdermos a nós mesmos? Então, o melhor é que possamos ter nós mesmos, e aí, tendo a nós mesmos, possamos ter o mundo, ganhar o mundo a partir do ganhar a nós próprios, no que diz respeito ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, ao processo de autotransformação, de autodeterminação, de autodesignação pessoal, para que possamos chegar ao movimento da iluminação, que cheguemos ao ponto que o São Francisco conseguiu, de renunciar à pobreza ou à riqueza, porque se iluminou. É diferente um iluminado como Siddhartha Gautama, o Buda, como um São Francisco, que são seres que se iluminaram, mas o caminho da iluminação deles partiu indo para dentro. Foi olhando para dentro em que eles conseguiram encontrar a verdade, porque a verdade não está fora, está dentro. E ao encontrar a verdade dentro, eles puderam buscar desapegar-se dos bens, porque aquilo não fazia mais sentido. É outro espaço de consciência, de que pessoas que querem renunciar à riqueza, ou melhor, não querem ter dinheiro, que acham que dinheiro vai fazer ele ficar vaidoso, arrogante, prepotente, quando na verdade o problema não está no dinheiro, está nele. Que não sabe trabalhar essas tendências da vaidade, arrogância, prepotência, tem medo de ter para não acessar a sombra que eles estão reprimindo. E aí realmente eles se perdem. E aí se perdem não por causa do dinheiro que teve, por causa do que eles estão ainda sendo, vibrando. Não foi o dinheiro que tornou ele corrupto, apegado, vaidoso, prepotente. Foi ele que não se conhece a ponto de dizer, olha, eu tenho tudo, mas eu não preciso, eu posso viver sem isso. Mas eu tenho, vamos usar. Eu uso para o meu bem-estar, o bem-estar da minha família e daqueles que eu posso servir. Não sem culpa. Você entende, Ana, qual é o diferencial de onde está aquele detalhe que faz com que a gente se perca? Por isso que Dalai Lama, quando foi perguntado uma vez a ele, para a gente ir finalizando, né, daqui a 5 minutos de termina, são 7h11, em mais 5, 10 minutos eu finalizo, Dalai Lama perguntaram uma vez a ele assim, ô Dalai Lama, o que mais o preocupa na humanidade? E ele respondeu, os homens que passam a vida inteira juntando dinheiro, pensando no futuro, e gastam dinheiro no futuro para cuidar da saúde que perderam no presente. Eles nem vivem no futuro, nem vivem no presente, porque vivem hoje como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então isso é uma frase que marcou minha vida. Há 10 anos atrás, se eu não me engano, quando eu li isso, eu digo, nossa, em minhas palestras eu citava isso direto, para que eu mesmo não me afastasse desse princípio. Eu falava aquilo não para os outros, eu falava para mim, para que eu mesmo não perdesse a minha trajetória na busca do ter e esquecesse do essencial que é ser. E por muitas vezes na minha vida eu sabotava o meu progresso material com medo de me perder de mim mesmo. E aí vem a história do que eu estou relatando. O problema não está em ter dinheiro. Seria o medo do dinheiro me tirar, ou melhor, me levar para aquilo que eu estava vibrando, que é a prepotência, a arrogância, a vaidade, o ego inflado. E as outras coisas que o dinheiro proporcionaria para mim e que, portanto, eu podia temer aquilo e ficar um pouco, poxa, eu posso tudo, eu compro o carro que eu quero, eu compro o que eu quiser, então agora eu vou pisar nas pessoas, eu vou acessar o homem velho que já teve muito dinheiro, que teve poder, que foi dono de escravos, senhor de engenho, foi da política francesa, na Revolução Francesa, que viveu vidas de abastança e vidas de pobreza. Aí o medo de acessar de novo o homem velho que com posses materiais pudesse pisar os menores, pudesse ser despótico, autoritário, arrogante, prepotente,
eu sabotava o progresso material. Ao me encontrar comigo mesmo, que eu venho nessa busca há muitos anos, 23 anos aqui, só 24 anos no Espiritismo, e outras encarnações que eu tenho buscado também, eu digo, não, eu posso ter sim, e nem por isso me afastar de meus pais, no sentido de que por eu ter mais, eu pensar que eu estou desonrando. Aí que me deu essa ajuda foi a constelação familiar, a visão sistêmica de que eu posso caminhar para o mais e trazendo comigo meu pai e minha mãe, honrando o meu coração pelas forças que eles fizeram, sem sabotar o meu progresso, com a necessidade do pertencimento, que é uma das leis sistêmicas, porque quem pertence, quem pertence, pertence, não pode ser excluído. E um dos mecanismos inconscientes que mais fazem parte da gente é querer pertencer ao clã. Por isso que quando alguém fala mal de um pai, de uma mãe, por mais que eles não prestem, entre aspas, a gente tende a defender, porque a gente não consegue falar mal da gente mesmo, porque está falando da gente mesmo, então a gente tende a defender. Então a gente quer pertencer àquilo. Então quando a gente percebe que a gente cresce muito materialmente, falando do nosso tema, a gente, poxa, eles estão ficando para trás, eles estão pobres. Então deixa eu sabotar meu progresso, porque assim eu fico pobres iguais a eles. E eu não tenho que ter muito para não ter que dar, e também para não me afastar e me sentir distante do meu clã, da minha base. E às vezes muitos que crescem, eu tenho pacientes meus aqui que têm muito bem material e se sentem na obrigação de devolver aos pais em um lugar que não é possível. É um lugar que se torna pai dos pais. Esse é um perigo. Porque ele passa a desenvolver aos pais. Oi? A sua internet está cortando. Está com sombra. Você está com sombra. Você está com sombra. Tá, deixa eu ver isso aqui. Está cortando. Na melhor parte. Ah. Ele está congelando. Está congelando. Eu estou vendo embaixo no computador que está congelando realmente. Olha aqui. Está melhorando. Peraí. Vou isso aqui no comentário. Pronto. Veja aí, Ana, se está congelando ainda. Está congelando? Ainda. Deixa eu tirar aqui. Tipo carregando. Tipo carregando a internet. Deixa eu tirar o Wi-Fi aqui, peraí. Um pouquinho, não sei, irmão, ajeitar aí a sua internet. Estava tão bom, né, queridos? Esse bate-papo aí com o Flávio Nery estava tão bom. Mas essas coisas acontecem mesmo. Alô, veja aí, Ana. Agora tá bom. Tá, mas melhorou. Melhorou porque eu tirei do Wi-Fi. E estou no 4G. Mas eu estou vendo que está turvo ainda. Estou vendo turvo. Você está me vendo turvo? Está melhorando agora? Melhorou um pouquinho agora. Melhorou um pouquinho. Então, vamos finalizar. Vamos aproveitar esse momento final para ir finalizando, viu? Então, eu falava então dessa coisa da riqueza, do afastamento dessa necessidade de ter, às vezes com medo de ter que devolver, ou de se perder no ter. E eu disse, ficando claro para todo mundo, o problema não está no ter, está na pessoa que entende as coisas, tem medo de acessar os demônios, a sombra, que é aquilo que ela traz reprimido no inconsciente, e que quando tem bens materiais, como a abertura do dinheiro abre portas para muitas coisas, a pessoa tem medo de sucumbir com o bem material. Então o problema é o dinheiro, não são os bens materiais. Então os bens materiais não alimentam o espírito por isso. Eles alimentam as condições do corpo, alimentam as condições de conquistas, do bem-estar da sua condição humana de viver no mundo, gozando dos prazeres do mundo, mas não vão dar ao espírito a condição de paz e de harmonia com aquilo que você tem. Ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Por isso que a gente vai terminar contando uma história que fala um pouco sobre a experiência de um jovem que queria muito
buscar a sua felicidade, ele queria ter uma vida de mais paz, apesar de ter muita riqueza, o pai dele ser rico. Eu termino aqui, Ana. O pai rico, o pai tinha todas as posses materiais, ele sentia um vazio existencial imenso. Ele não sentia o preenchimento do espírito, da alma no corpo, no caso, o espírito imortal, que é depois, saindo do corpo, somos espíritos. Não tinha um preenchimento daquilo. E aí, naquele drama que ele vivia, ele pediu ao pai, eu não tenho mais sentido de viver. Eu perdi o sentido existencial. O meu propósito acabou. Eu tenho tudo de material, tenho meu brinquedo, eu tenho jogo, eu tenho tudo que o senhor me dá, mas há um vazio na minha alma. Eu queria encontrar o caminho da felicidade. Antes de contar a história, eu vou falar também sobre Mário Sérgio Cortella, um filósofo. Ele vai dizer que o que é a felicidade é um vídeo curto no YouTube, que ele vai dizer assim, que o dinheiro ele é fundamental à vida, mas ele não é essencial. Essencial é o amor, é a amizade, essencial é a fraternidade. O dinheiro compra sexo, o dinheiro compra bajulador, não compra amigos. O dinheiro compra várias coisas, mas não traz o essencial à vida. Então o dinheiro é fundamental. Porque sem dinheiro eu não tenho como me locomover, não tenho como me alimentar, eu não tenho como viver a relação com o mundo. Mas ele não é o essencial. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem o essencial, que é paz, harmonia, amizade. Não tem coisas que eles dariam tudo para ter. Então esse jovem tinha tudo. Ele tinha tudo que o dinheiro proporcionava, mas não tinha o essencial, não tinha amigos. Estava perdendo a alegria de viver. E o pai disse assim, olha meu filho, antes de você cometer esse ato suicida, eu lhe peço que dê uma chance a você e vá lá no deserto, que tem um sábio que medita, e ele vai poder lhe ajudar. E aqui eu finalizo. E o jovem falou, tudo bem meu pai, eu vou ouvir o senhor. Pegou a instrução do pai e saiu pelo deserto durante 40 dias buscando esse sábio que meditava. Passou pela noite escura da alma dele, pelo deserto que todos nós passamos, que Jesus buscava seu deserto para meditar, para encontrar o Pai, que ele era o médio de Deus. São Francisco fez isso, Buda fez isso, e esse jovem fez o mesmo. Fez o seu périplo pelo deserto e até chegar no monastério, no Ashrama, que lá estando um sábio meditava. Ao encontrar o sábio, ele olhou e disse, nossa, ele é diferente, ele veste roupas coloridas, ele está aqui completamente brincando, sorrindo, não viu aquele homem de cara antonha, fechada, sério, meditando. Não. Encontrou um sábio diferenciado, um sábio pós-moderno, um sábio cosmopolita, e um sábio, um monge cosmopolita. E lá naquele espaço, ele foi até o sábio e perguntou, meu pai mandou vir até o senhor para o senhor me dizer como é que eu faço para encontrar o caminho da felicidade. Porque senão eu quero me matar. Não há sentido para mim viver nesse mundo, porque eu já tenho todas as coisas que ele pode me proporcionar, mas eu não sinto que estou preenchido. E aí o sábio falou, eu lhe respondo como você pode encontrar o caminho da felicidade em 2 horas. Você vai sair pelo meu ashrama com essa colher e vai levar um óleo nela e vai fazer uma volta nele durante 2 horas. Depois de 2 horas você retorna. Ele saiu com a colher na mão, com aquele óleo, e fez a volta totalmente do ashrama, e depois de 2 horas voltou e falou com o sábio, e aí meu mestre, estou de volta. E o sábio disse, ok, você voltou, cadê a colher com óleo? Está aqui, não deixei cair uma gota. Ele, perfeito, fizestes bem a tarefa, mas olhastes no meu castelo os jardins suspensos? Não. Vistes os vasos da dinastia Ming, lá da China Antiga? Não. Vistes os tapetes persas? Não. Vistes os animais silvestres no meu zoológico particular, que é aberto dentro do meu ashram? Não. Viu o lago que eu criei com aquelas carpas belíssimas? Não. Ah, filho, retorne e refaz o caminho. O jovem pegou, refez o caminho, 2 horas depois voltou, deslumbrado com tantas belezas, com tantas benesses, e aí falou, nossa, que coisa linda é seu castelo, quantas belezuras, raridades, quadros, obras de artes, vasos, flores, que coisa incrível. E o sábio falou, sim, fizestes bem a tarefa, mas cadê o óleo que estava na colher? Ele deixou cair. Ele olhou e disse, nossa, deixei cair. E aí o sábio arrematou e disse, meu jovem, o caminho da felicidade, filho, está em viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, as belezas que o mundo de meu Deus pode lhe ofertar, mas não esquecer do essencial, que é o espírito imortal. O óleo representava o espírito, e que ele ficou muito preocupado com aquilo na primeira volta, voltou sem contemplar as belezas do mundo. Na segunda vez ele foi, se perdeu do essencial, que era o espírito imortal, ficou fascinado com as belezuras externas,
mas esqueceu do essencial, que é o espírito imortal. E assim é que nós vivemos, buscando os prazeres do mundo, os haveres materiais, como forma de preenchimento da nossa essência divina. E percebemos que ele não nos traz essa alegria de viver, não nos traz a paz e a harmonia interior. Por isso que fico chamado, vivamos no mundo, buscando viver tudo de belo e de conforto que a vida possa nos dar. Mas não esqueçam de ficar apegados àquilo, não se apeguem a isso e busquem o fundamental, que é cultivar os valores inalienáveis do espírito imortal, cultivando as virtudes e as suas habilidades que cuidam do ser espírito que somos, vivendo a experiência no humano. E assim eu finalizo, Ana, agradecido a você por ficar comigo aqui, me dando esse retorno de olhar para alguém é melhor do que eu falar para uma câmera sozinho. Eu fico muito mais feliz assim, porque tem alguém me ouvindo. Amanhã eu vou fazer outra palestra para o Centro Espírita CEB, que seria ao vivo, 5 horas da tarde do sábado. Mas como está tendo quedas, a Catarine me pediu que fizesse a gravação sobre o capítulo do Céu e Inferno, que é o capítulo que vai falar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Eu vou falar sobre isso amanhã. Só que amanhã eu vou fazer um vídeo, eu mesmo falando comigo mesmo. É diferente aqui com você. Se tivesse alguém amanhã do outro lado, eu vou ler isso agora de noite, eu já li o livro Céu e Inferno todo, vou reler o capítulo, que vai falar sobre a questão da carne fraca e de outras coisas tantas. E aí no final só que amanhã vai ser um calvário para mim, entre aspas. Eu leio, releio, será que eu estou pronto? Aí falo, aí olho pro vídeo, gravo, e aí começo, boa tarde, meus amigos, meus irmãos. É diferente, eu prefiro aqui o contato com alguém. Se eu fizesse no Instagram sozinho, não estaria tão bem. Estaria melhor do que falar para a câmera e botar depois. Porque eu sei que tem 15, tinha 14 pessoas nos acompanhando, 7 pessoas, não importa. E tem você. Isso me dá uma motivação melhor. Então eu agradeço penhoradamente o convite. Sinto muito, lamento por não ter sido no canal do YouTube e por ter gerado um transtornozinho de mudança nessa reta final para você vir para o Instagram, tendo anunciado previamente no YouTube. E abre aí para os comentários. Fica aqui. Aí, ó, tá vendo? Algumas pessoas entraram, né? Como é que você botou isso aí? Aproveite aí que você está com esse gás todo e faça a oração, a prece final. Tá bom, vou fazer a prece final e já chamando as pessoas que aqui estiveram, que vão ver o vídeo depois, vocês podem ir no meu canal, no YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Lá teremos a disponibilização desse vídeo em breve e outros vídeos que falam sobre esse tema. Então, aqueles que aqui, porventura, estiveram comigo até aqui, podem me seguir nas redes sociais. Meu canal no Instagram é Flávio Nery de Azevedo, no YouTube Flávio Nery de Azevedo e no Facebook Flávio Nery de Azevedo. Em todos esses canais aí. Eu estou vendo Mônica aqui, Carla, que legal, Júlia Ribeiro, eu não sei quem é, Marinalva Malta, gratidão a você. É minha cunhada. Júlia é minha sobrinha, é a mãe dela que está assistindo, Andréa. Pois bem, então assim eu finalizo nesse momento em que nós estamos encontrando esse movimento de paz, de harmonia, de um tema tão necessário nesse momento atual que atravessamos, pessoas que se degladiam, irmãos que matam irmãos, mesmo de denominações religiosas diferentes. Todos somos filhos do mesmo Pai, Deus, que é o nosso Pai, Criador de todos nós, em busca do vil metal, no sentido, entre aspas, vil metal, porque o metal não tem problema nele, nem no dinheiro, o problema está em quem está por trás da aquisição do dinheiro e que se perde, muitas vezes, nas paixões, na volúpia, na concupiscência, na luxúria, e aí esquece do essencial, que é o cultivo dos valores da alma. E assim, Jesus querido, peço-te proteção a mim mesmo, que vos falo, para que eu não me perca no caminho do ter e esqueça o essencial que é ser. Mas que também não faça nenhum tipo de barreira, nem de distanciamento das possibilidades que eu possa encontrar nessa existência do conforto material, mas que ele não seja tão grande ou maior do que aquilo que é essencial na minha vida, que são os valores do espírito. E nessa certeza,
nos despedimos com aquela oração, exarada no livro Parnasos do Além-Túmulo, do espírito José Silvério Horta, pela veneranda mão do apóstolo Francisco Cândido Xavier, quando disse assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que Deus seja louvado, que assim seja. Muito obrigado, muita paz. Muito obrigada. Obrigada a você, Flávio. Lindas palavras, excelente reflexão, como sempre. Será muito sempre bem-vindo à nossa casa, né? Esperamos nos encontrar em 2021 também, né? Com certeza. A casa agradece a sua participação e aguarde aí que eu já estou emitindo os e-mails, viu? Responda logo. É melhor presencial. Lá a Harmonia já abriu presencial, viu? Vocês podem começar a pensar na possibilidade. Lá está em reforma. Ah, entendi. Lá está em reforma. Tá bom. Tá? Fica com Deus, que assim seja, Marival, todo mundo aí. Muita paz. Mantém lá. Boa noite a todos. Grave no Instagram, viu? Bote lá. Tchau. Tá, tchau. Vou atender.